Olá, bom dia, 7 horas 20 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã. Já estamos começando mais uma edição do Bom Dia Produtor e eu quero mandar bom dia para você, produtor rural, para você, pecuarista. Bom dia, Leni Valdez. Bom dia, Antônio Gustavo. E hoje é terça-feira, 14 de novembro de 2017. Começa agora o Bom Dia Produtor com tudo o que você precisa saber sobre agricultura, sobre pecuária. E veja só o que te espera nessa edição. Mercado do boi aguarda reajustes para a arroba do boi gordo e também para a carne bovina. Veja também que um projeto quer mudar as importações de produtos agropecuários aqui do Mercosul. Exportações do agronegócio cresceram em outubro 40% em comparação com o ano de 2016. Saiba também a importância de fazer um manejo adequado nessa estação de monta, principalmente para quem faz IATF. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor, que já está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Bom Dia Produtor começa esta manhã de terça-feira falando sobre o mercado do boi gordo, que ontem, segunda-feira, início de semana, ele se manteve firme, sem grandes movimentações. Mais informações na análise do médico veterinário Iberville Neto, da Scott Consultoria. Olá, meu nome é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo nesse início de semana, segunda-feira, 13 de novembro de 2017. Bom, nós observamos um mercado firme, os preços do boi gordo, quando tiveram oscilação, foram de valorizações e os frigoríficos eles não têm testado valores menores, uma vez que nós temos um feriado no meio da semana e as programações de abate não estão confortáveis, então eles não estão gastando munição, gastando as suas escalas com testes de valores menores. Então o cenário é de um mercado firme. E tipicamente nós temos um cenário de pouca movimentação nas segundas-feiras, mas hoje é um cenário um pouco mais firme, com compradores mais ávidos. Também nós temos que somar a isso uma melhoria do escoamento de carne que foi observada na última semana. Então a associação de um escoamento um pouco melhor com o início de mês e o feriado e as escalas das indústrias geram esse mercado do boi gordo firme com possibilidade de valorizações em algumas regiões, sim. Bom, por hoje é só. Meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Por aqui, reforçando as informações referentes ao mercado do boi gordo, você viu agora há pouco o Iberville Neto que a evolução vem sendo de preços mais estáveis, preços mais firmes. Isso já vem da semana passada, começa nessa semana também. É a mesma análise feita pela Safras e Mercado, onde traz algumas pontuações, notadamente com alta verificada mais para a região centro-oeste, também a região norte do país. Informação para que você, pecuarista, possa saber como está o andamento, mas também através de outras consultorias, a exemplo da Safras e Mercado. E nesse sentido, também são esperados altas para o mercado do boi gordo. O setor ainda aguarda também por reajustes mais acentuados da carne bovina, o que aumenta a probabilidade de alta do boi gordo. Já no mercado internacional, as exportações permanecem em excelente nível, o que também torna o mercado doméstico inclinado a reajustes no curto prazo. No atacado, os preços tiveram forte alta no fechamento da semana. Ao que tudo indica, o movimento deve ganhar mais corpo durante o último bimestre deste ano, período de tradicional aquecimento do consumo, devido principalmente ao recebimento do 13º salário, entre outros benefícios. Então, vamos ver na análise das safras de mercado, a semana passada também, vamos dar um giro às principais praças de comercialização aqui do país para a referência arroba do boi gordo à vista. São Paulo capital, então, até o dia 9, R$ 140, estável ante o último dia 31 de outubro. Goiás também
também temos aqui para o estado R$ 135 o preço da arroba do boi gordo à vista, antes R$ 134. Em Minas Gerais, ali tomando como referência Uberaba, R$ 136 também, estabilidade. Dourados, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, R$ 133, antes R$ 132, observado no último dia 31 de outubro. Também Cuiabá, referência para o estado do Mato Grosso, R$ 131, estabilidade observada de acordo com as safras e mercados. São números para que a gente possa observar como vem sendo também a evolução nas principais praças de produção aqui do país. Mais valores chegando na manhã dessa terça-feira, dessa vez para o bezerro. E agora o assunto é saúde bovina. Saiba como prevenir seu rebanho contra carrapatos. O jornalista Walter Puga conversou com Emerson Botelho Marques, que deu dicas importantes. Veja. Emerson, recentemente você falou sobre os prejuízos de mais de 3 bilhões e 200 milhões de dólares que carrapatos causam para a pecuária brasileira. Apenas a pecuária brasileira. Bom, mas algumas raças são mais sensíveis do que outras raças. O que acontece no Brasil? Walter, na verdade, isso vem desde um desenvolvimento genético. A gente divide os bovinos em dois grandes grupos. A gente tem um grupo dos bovinos que a gente chama de bós índicos, né, que veio das Índias, e os bós tauros que veio do hemisfério norte. Eu até trouxe a imagem para ilustrar essa questão. O que acontece? O carrapato ele está nessa faixa entre esses dois paralelos, né, o 32 Norte e o 32 Sul. Só entre essas duas linhas é que nós vamos ter carrapato. Repare que no animal ali nós temos o mapa mundi isso, ali, isso. né? É uma brincadeira que ele faz, mas veja bem, é bem nessa faixa que o carrapato Isso. ataca. Então, todo o hemisfério norte e o extremo sul do mundo não tem carrapato por questões de clima, não permitem o crescimento do carrapato. Então, o que isso vai influenciar? Animais que vieram das Índias, né, os bós índicos, então o Nelore, o Gi, são animais que desde a sua origem, né, seu desenvolvimento genético, teve com a presença do carrapato. Então, ao longo do tempo, ele convive com o carrapato e aprende a viver com o carrapato. Quando a gente fala de animais do hemisfério norte, e aí em raças leiteiras, por exemplo, holandês ou no corte o Angus, né, que são muito criados no Brasil, são animais que no seu desenvolvimento genético não teve contato com carrapato. Quando eu trago essas raças e ponho num país tropical como o Brasil, que eu tenho uma alta infestação de carrapato, naturalmente eles vão ter mais carrapato e mais prejuízo, porque eles não têm esse mecanismo, eles não sabem lidar com esse inimigo. Quer dizer que algumas dessas raças precisam de um cuidado maior quando falamos de carrapato. Sim, esses animais eles vão ter uma infestação maior e vão sofrer mais com o carrapato por conta dessa característica. Agora, o Nelore, que é a grande parte do plantel brasileiro, é Nelore. Ele é mais resistente ao carrapato? Há uma diferença muito grande entre as raças? Tem sim. Até se a gente mostrar agora uma sequência de imagens, a gente vê isso. Isso é uma das formas que o Nelore, né, e os bós índicos levaram a fazer com que ele tenha uma infestação menor de carrapato. Aqui a gente vê do lado direito uma fêmea de carrapato, quando ela adere à pele, ela causa uma reação, né, porque ela tá agredindo o animal, que no caso dos bós índicos, essa reação ela é maior. Então ela tem um edema maior, uma reação inflamatória maior, que faz com que esse carrapato se desprenda, ele não consegue ficar preso. Então por isso é uma forma... uma resistência natural. É uma natural daquilo que a gente vem falando do desenvolvimento genético. Na outra imagem a gente mostra um outro ponto que é muito importante. Veja o que o Nelore consegue fazer. Ele consegue ir lá na garupa dele, né? Então ele consegue fazer uma autolimpeza, ele consegue tirar carrapato. Uma raça europeia, como está dando exemplo aí, um animal holandês, ele não consegue fazer isso.
Então, eu tenho uma Não tem reação essa local, agilidade. ele não tem essa agilidade. Então, eu tenho esse efeito local do desenvolvimento, essa forma de autolimpeza que vai fazendo com que os bós índicos, né, no caso ali o Nelore, a gente estava mostrando, consiga ter uma infestação menor de carrapato. Agora, pecuarista que trabalha com Nelore, nem por causa disso, não deve esquecer que tem que também fazer seu tratamento ali, né? Não é porque o animal é mais resistente que ele vai abandonar, né? Agora, quem trabalha com raça mais sensível deve tomar muito cuidado, não? Sim, isso é importante. Até esse cuidado a gente falar que o Nelore é resistente, porque sim, ele não é resistente. Ele tem habilidades que façam com que ele tenha uma infestação menor. Sofra menos, vamos dizer assim. Mas eu trouxe uma imagem, por exemplo, mostrando que o carrapato também adere ao Nelore. Está aí, né? Um animal Nelore com infestação de carrapato, mas o que chama atenção, e a gente até marcou em fotos aqui, em círculos vermelhos, a fêmea do carrapato ela não consegue se desenvolver como em raças de origem europeia, que são mais sensíveis ao carrapato. Então, eu tenho uma quantidade menor de carrapatos e essa fêmea não consegue sugar tanto sangue. O que isso é importante? Quanto mais sangue, quanto maior ela fica, mais ovos ela põe. Então, em fazendas que eu tenho só animais índicos, né, eu tenho uma infestação de carrapato menor por conta desse processo. Mas é bom manter a atenção sempre. É muito importante. Prejuízo vem. Seja com o Nelore ou com outras raças, ele vem. Pode ser maior ou menor, mas vem. Vem. E um ponto que a gente tem que ressaltar muito, mesmo em regiões de criação de gado, né, de raças índicas, né, o Gio ou o Nelore, que são os grandes exemplos, a gente tem que lembrar o seguinte, por exemplo, quem trabalha com reprodução e faz IATF, né, uma técnica que hoje está sendo muito difundida, normalmente faz em uma matriz Nelore, mas coloca uma raça europeia, né? Por exemplo, o Angus. Então, os bezerros dessa vaca vão ser bezerros com sangue europeu. Então, eu mudo ao carrapato. Então, eu mudo essa dinâmica populacional. Outras propriedades que não fazem ATF, por exemplo, tem um rufião, né, que é um animal que nos auxilia a identificar o cio. Normalmente, esse animal também é de uma raça europeia. Que aí eu vou mostrar um outro exemplo com outra foto, o como muda. Veja esse animal, tá? Olha a quantidade de carrapatos que ele tem e olha o tamanho dessas fêmeas. Olha como elas conseguem sugar muito mais sangue. Então, quando eu coloco um animal desse numa propriedade de Nelore, eu mudo completamente a dinâmica populacional do carrapato. Então, o meu cuidado com o carrapato muda. Então, melhorou geneticamente o seu plantel, mas tem que melhorar também o controle do carrapato. Controle do carrapato. Nós não podemos esquecer disso. O animal índico, do bós índicos, ele tem uma infestação menor de carrapato, mas eu posso, via reprodução ou via introdução de animais diferentes na propriedade, mudar essa dinâmica e eu passo a ter uma população de carrapato maior. E aí é o grande cuidado, eu tenho que fazer isso, porque se eu espero isso elevar e a infestação ficar muito alta, o controle é muito mais difícil. Bom, agradeço mais uma vez o Emerson pelo alerta, hein? Quem melhora o plantel geneticamente, muitas vezes com animais já de origem europeia, né? Ou Estados Unidos, muito bom que faça isso, mas sensibilidade para carrapato aumenta e exige um cuidado maior. É isso, Emerson? É isso aí. E um outro ponto importante, quando a gente melhora a genética, normalmente também a gente melhora a pasto. Tudo que nós fazemos para melhorar a pastagem, para dar mais alimento ao gado, eu estou dando um melhor ambiente também para o carrapato. Então, eu estou dando... preciso ficar atento. Tem que ficar muito atento. Cuidado que resolve um problema e pode estar vindo outro. É só ficar atento. Bom, agradeço mais uma vez o Emerson Botelho aqui conosco, da MSD Saúde Animal. Encerramos a entrevista, voltamos ao programa.
Atenção, produtor rural gosta de começar logo cedo, sabendo como vai ficar o tempo para a sua região. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Uma massa de ar mais seco conseguiu alcançar as áreas do centro do país. Só que não vai durar muito e não vai ter muita abrangência. A disponibilidade hídrica do solo ainda segue baixa, principalmente aqui no Mato Grosso. E nos próximos 5 dias, o tempo firme vai ficar concentrado aqui nessas áreas mais claras do mapa, que é o norte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e também sul do estado de Goiás. As instabilidades seguem concentradas no norte do Mato Grosso e também no norte de Goiás. E ao longo dos próximos dias vai voltar a chover de forma forte no sul do Mato Grosso do Sul, porque os acumulados vão ser bastante elevados, em torno de 50 milímetros. Já a partir da semana seguinte, as instabilidades vão voltar a se concentrar na região e de forma bastante expressiva. A atuação de um canal de umidade aqui entre Mato Grosso, sul de Goiás e norte do Mato Grosso do Sul vai ainda garantir pancadas de chuva de forte intensidade. E essa chuva ainda vai persistir no decorrer do terceiro período, ou seja, ao longo de toda essa segunda quinzena do mês de novembro, ainda vai ser de chuvas expressivas e abrangentes nos 3 estados da região centro-oeste e com acumulados significativos, podendo alcançar até 50 milímetros. Então, as áreas de pastagens da região centro-oeste seguem muito beneficiadas no decorrer desta segunda quinzena do mês de novembro, porque a chuva segue persistente, abrangente e com volume de chuva significativo, garantindo a manutenção da disponibilidade hídrica do solo, onde já está com a umidade mais elevada e também ainda tem potencial para aumentar os índices de umidade do solo justamente no Mato Grosso, que é onde está com maior déficit hídrico. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Agora, eu tenho uma informação muito importante para você, pecuarista de todo o Brasil, que faz inseminação artificial em tempo fixo e IATF. Pois nós estamos em plena estação de monta, mas alguns detalhes fazem toda a diferença. Você tem observado, tem feito bem o manejo aí da sua empresa rural? Pois esse é o tema do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui a médica veterinária Adriane Zarte para falar para a gente sobre a importância do manejo, que é um detalhe pequeno, mas que faz uma grande diferença no resultado final para você que faz IATF. Bom dia, Adriane, seja bem-vinda aqui. Vamos falar então da importância do manejo? Bom dia, Elaine. Bom dia, amigos aí de casa. Sempre bom começar o dia, a sua companhia aqui, Elaine. Muito obrigada, Adriane. Vamos falar então da importância do manejo, tudo preparado, a estação de monta começando, mas ainda tem pecuarista que não dá a devida atenção para o manejo. Exatamente, Elaine. Eu acho que aqui no estado a gente já está aí muitas fazendas na reta final da estação de monta, algumas aí em plena estação, e muitas vezes a gente acaba esquecendo do grande impacto que o manejo, né, a interação com o gado, né, dos manejadores, dos peões, dentro do curral, tem no resultado de um programa reprodutivo, principalmente quando a gente está falando, né, em programas de IATF, que é inseminação artificial em tempo fixo. A gente sabe, já tem uma série de estudos na literatura comprovando os efeitos que o estresse ocasiona na reprodução. A gente sabe que quando uma vaca está sob efeito de estresse, ela libera na corrente sanguínea um hormônio conhecido como o hormônio do estresse, que é o cortisol. E ele que impacta todo o resultado. Exatamente, Elaine. O cortisol alto, ele impacta, ele influencia na liberação de um hormônio muito importante para a reprodução, que é o GNRH, porque o GNRH ele vai regular as secreções de estradiol, FSH, LH, que são hormônios reprodutivos, que no momento que a gente está fazendo um protocolo de ATF, a gente está injetando nos animais, né, pedindo para que o organismo deles produzam esses hormônios, para que a gente tenha todas as vacas entrando em cio no mesmo dia, ali no mesmo horário. Mas se esse animal estiver estressado, a gente não vai ter uma correta ação desses fármacos. Toda essa tecnologia empregada. Exatamente. Inclusive, a gente trouxe aí 2 gráficos, vou pedir para o pessoal aí da produção colocar o primeiro gráfico. Exatamente, esse é de vacas multíparas,
Esse é um trabalho feito por uma empresa parceira nossa, Cria Fértil, lá do Goiás, onde eles fizeram um comparativo da taxa de prenhez de acordo com a velocidade com que os animais saíam de dentro do tronco. Então, no dia da inseminação, eles anotavam se cada vaca saía andando, marchando ou correndo de dentro do tronco de contenção após a inseminação. E aí, depois, eles compararam o índice de prenhez. Né? Mais de 50%. Exatamente, 47% de diferença de prenhez entre as vacas que saíam andando de dentro do brete para aquelas que saíam correndo. Tem um outro gráfico que é esse mesmo comparativo em primíparas, esse aí. A gente sabe que a primípara ela teve bem menos manejos, né, durante a vida dela, então são animais mais sensíveis ao manejo, e essa diferença subiu para 107%. A gente sabe que a primípara é a categoria muitas vezes mais difícil de emprenhar na fazenda, porque ela está amamentando, ela está em fase de crescimento, mas nessa fazenda a gente pode ver aí eram mais de 400 primíparas nesse estudo, e as primíparas que saíram andando emprenharam aí 61%. Então, quando a gente pensa, né, o impacto que fazer os animais andar dentro do curral traz... Exatamente. E é importante frisar, Elaine, que não é só o fato dos animais estarem saindo correndo de dentro do tronco, não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu ali dentro do tronco, mas sim com o que vem antes, com o manejo lá atrás. Entendi. E também falando nisso, a gente tem até alguns vídeos também que dá para a gente mostrar melhor em relação ao comportamento, porque é muito comum, né, a vaca sair correndo. E como fazer? Existe, hoje em dia existem assim técnicas, né, até o manejo nada nas mãos, que faz com que elas fiquem mais calmas, mais tranquilas. E é possível, tem algum pecuarista, tenho certeza que deve ter algum pecuarista ainda um pouco reticente, que, né, tem forma mais tranquila de fazer esse animal andar mais tranquilamente? Sim, com certeza. Eu acho que você chamou a atenção para um tema muito importante, que é fazer as vacas andarem no curral. No nosso país, o gado ainda corre muito dentro do curral. Olhem só essas imagens do grupo Terra Grande, lá no Tocantins. Esse vaqueiro fazendo um excelente trabalho dentro do curral, num dia de manejo de ATF. Vacas que estavam sendo, pela primeira vez, sendo manejadas com a técnica nada nas mãos, ou seja, na vez anterior que elas tiveram no curral, que foi cerca de 20 dias antes, essas vacas foram recebidas de uma forma muito diferente, com muito mais pressão. E aí, né, o vaqueiro calmo, tranquilo, guiando os animais, mostrando para os animais aonde ele quer que elas entrem. Mostra, né? Exatamente. Ele mostra o caminho, aplica a pressão no animal para que ele entre. No momento que ele responde, ele alivia essa pressão e os animais rapidamente entendem os comandos. Então, é isso que a gente busca, gado andando dentro do curral. E olha, esse cuidado com o manejo é um grande diferencial. Quando se melhora o manejo, é possível, então, sair do padrão de 50% de prenhez, atingindo acima de 60% com uma única inseminação. O manejo, então, é o diferencial. Exatamente. Eu acho que a gente já tem aí os protocolos de ATF bem definidos. Não tem muito mais o que se evoluir nessa área, mas a gente ainda está muito atrás na parte de manejo. Então, é importante que a gente se atente a cuidar melhor dos nossos animais, principalmente dentro da estação de monta, principalmente dentro de programas de ATF, que a gente vai conseguir um impacto muito grande nos resultados dos programas de ATF. Em Novilha, esse cuidado deve ser ainda maior, principalmente no ETO, que é uma das categorias mais difíceis de emprenhar em ATF. Exatamente, Elaine, muito bem lembrado. Eu estou mostrando aí, eu já vou falar sobre as novilhas, mas só vou comentar sobre esse vídeo que está na tela. Esse é um manejo numa fazenda onde a gente pode ver o gado correndo no curral o tempo inteiro, né? Então, primeiro você vê como as vacas estão sujas, né? Foi uma época de muitas chuvas nessa época, né, no nosso país. Então, o gado tem lama no curral, mas as vacas estão extremamente suja porque elas estão correndo. Então, o animal, quando ele corre no curral, ele aumenta o batimento cardíaco, libera adrenalina, consequentemente, libera cortisol na corrente sanguínea e a gente vai ter um animal agitado no momento da inseminação. Agora, a gente tem o contrário, Isso, né? Exatamente. Agora, é a mesma fazenda, o mesmo curral, as mesmas pessoas, só que sendo manejadas de uma forma mais tranquila, e você vê o impacto que isso aí tem, tanto no gado, como também nas pessoas, né? As pessoas não estão mais correndo, não estão mais agitadas,
e, consequentemente, no final do dia você está muito melhor também. Falando de novilhas, Elaine, realmente você tocou num ponto importante, que é o manejo nas novilhas, porque normalmente essa categoria elas tiveram menos manejos, né, durante sua vida, então elas são muito mais sensíveis e acaba que o estresse acaba influenciando muito mais no resultado reprodutivo dessa categoria. A gente sabe que programas de ATF, né, em novilhas ficam aí em torno de 50%, quando a gente consegue um resultado um pouquinho melhor que isso, a gente já fica muito feliz. Né? E, teoricamente, não era para ser assim, porque se elas já estão, né, sexualmente maduras, elas não têm o bezerro ao pé, né, para estar amamentando. Claro. E elas tiveram muito menos contato com doenças reprodutivas do que uma vaca, se você for pensar. Então, a gente espera que os resultados nessa categoria sejam muito melhores, inclusive, do que das vacas multíparas. Porém, muitas vezes isso não acontece. Ó, a gente está vendo outro vídeo, o que você pode salientar para a gente agora lá em Tocantins? Exatamente. Esse é um vídeo mostrando que a importância do trabalho antes, né? O curral é o final da história. Então vamos reforçar essa informação, Mariane. Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente começar o trabalho lá no pasto, o manejo com os animais no pasto. Então, se a gente tem uma remangas nos nossos pastos, aproveitar no momento que você vai fazer o manejo de maternidade, como está acontecendo nessa fazenda, aproveitar esse momento já para interagir com os animais. Então, o que ele está fazendo ali é fazer com que essas vacas passem por ele está treinando comandos para esses animais, para que, primeiro, eles já acostumem com a sua presença a pé, porque quando você chegar no curral para fazer um protocolo de ATF, você vai trabalhar a pé com esses animais. Então, principalmente quando ela está com a cria, né, no momento que você vai fazer aquele aparte das vacas dos bezerros, se você faz esse trabalho antes, você consegue depois ter um trabalho muito mais seguro e eficiente dentro do curral. E, além disso, ele está treinando comandos, assim como nesse outro vídeo também, mostrando a aclimatação. Esse trabalho a gente chama de aclimatação, Elaine. Aclimatação aí são primíparas que estão presas numa remanga, no pasto, e o vaqueiro está aproveitando para fazer com que esses animais acostumem com a presença a pé e também comecem a entender os comandos dele, de como que é para andar, de como que é para parar, de trabalhar com pressão e alívio. E um outro ponto importante que a gente estava conversando também é a importância de se conversar com a equipe para que todos tenham esse entendimento também antes de começar esse serviço no curral, lembrando o objetivo principal, que não é apenas inseminar. Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente deixar muito claro com a equipe, antes de começar um serviço, pessoal, qual que é o nosso objetivo aqui hoje. Quando a gente traz as vacas no curral para começar um programa de ATF, o nosso objetivo ali é emprenhar esses animais e não simplesmente inseminar. Então, quando o nosso objetivo se torna emprenhar, é claro que a gente precisa se lembrar de uma série de detalhes que são fundamentais para conseguir atingir esse objetivo, como a qualidade do sêmen, o protocolo adequado para aquela categoria, uma correta aplicação dos hormônios um bom inseminador, excelente. Mas o manejo também impacta muito. Então, não adianta, às vezes, a gente querer fazer as coisas correndo, Elaine. Muitas vezes, o que a gente vê nas fazendas, a turma deixa para a última hora. Isso, e às vezes enche demais os compartimentos ali do curral. Pega a seringa, que é o que antecede ali o tronco coletivo, e coloca ali vezes 20, 30 vacas. Isso, qual que é o problema disso, né? O animal, quando ele fica apertado, o bovino, quando ele fica apertado, ele acaba produzindo mais cortisol, porque ele se sente mal, ele não sabe, não consegue, não tem espaço para ele. Exatamente, né? Não tem espaço para se mover. E também a gente tem que entender que quanto mais tempo ele ficar dentro daquele sistema seringa, tronco, brete, mais cortisol ele vai produzir. Então, o último animal que entrar ali, até ele chegar dentro do tronco, às vezes ele já ficou 30, 40 minutos ali dentro produzindo cortisol e não tem o menor sentido. É verdade. Olha, Adriane, é muito importante, estação de monta, muito pecuarista sintonizado, tem muito pecuarista fazendo IATF hoje em dia. Então, manejo e também definir o objetivo com a equipe fazem toda a diferença no resultado final? Com certeza. Além da tecnologia empregada, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais essa preocupação na fazenda em como são as interações entre o homem e o animal. E corrigindo isso, tendo interações positivas, um bom manejo, a gente não vai ter um impacto só na reprodução, mas em toda a saúde também do nosso rebanho.
Tá certo, nós conversamos com a médica veterinária Adriane Zarte, ela que está percorrendo todo o Brasil e também já até países vizinhos, com essa técnica nada nas mãos, um manejo mais tranquilo, bem-estar do animal e traz ótimos resultados, né, Adriane? Muito obrigada pelas suas informações. Obrigada a você, Elaine. Até o nosso próximo encontro, viu? Até o nosso próximo encontro. E por aqui a gente vai para um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, é o tempo de você beber uma água, um cafezinho e já a gente está de volta, né, Antônio? Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre investimentos e hoje é o último dia do quadro de olho na Fazenda Canchim, essência da produção, você não pode perder, fique por aqui. É muito bom ter você junto com a gente e agora vamos falar sobre investimentos. E começou ontem pelas lentes do SBA, a Semana Cindy Castilho, na oferta 1.200 reprodutores de alta performance e 50 fêmeas da raça Cindy. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre a raça Cindy e sobre esse trabalho que vem sendo feito através da reportagem de Daniel de Paula. Já faz tempo que você ouve falar da funcionalidade e da eficiência do Cindy. E lá se vão mais de 80 anos que essa marca trabalha na condução de um rebanho que formou tantos outros pelo Brasil e que está na Semana Cindy Castilho, que o SBA mostra de 14 a 19 de novembro, com uma oferta em preço fixo de 120 reprodutores e 70 novilhas. Trata-se de mais uma oferta que vem da segurança que a Dáudio Castilho busca nos números de abates técnicos de filhos dos reprodutores que ele formou, avaliou e confiou no campo para parceiros que utilizaram sua genética. Como esse lote de 24 garrotes meio-sangue Cindy com Nelore, apresentados pela Fazenda Camparino, de Cáceres. Saíram da fazenda com peso acima de 23 arrobas e com formação que impressiona mesmo quem lida diariamente com essa atividade. E se o objetivo na pecuária de corte é chegar com um animal precoce para o abate, fica evidente aqui que essa genética cumpre essa missão com animais que estão fechando 2 anos, já com essa conformação toda de frigorífico, prontos para devolver qualquer investimento em genética e ainda com um temperamento como esse, que vai determinar um animal com uma qualidade de carne superior, também revertendo para quem usou uma genética tão bem avaliada como essa. O objetivo nosso é cada vez mais trabalhar essa genética Cindy com Nelore, para um dia eu ter disponível no mercado. Então vocês podem notar a conformação frigorífica deste cruzamento. Costela profunda, garupa ampla, bem revestida a coxa, é onde está as carnes nobres, e além desse temperamento que você pode notar que é um gado muito tranquilo. E seleção também, né? Não, sem dúvida, a gente procura selecionar animais de temperamento. A gente fica muito satisfeito de ver um cruzamento entre zebuínos. Eu vim aqui no Haddad para mim fazer o serviço do Cindy dele e me chamou muita atenção essa boiada aqui, é uma boiada cachuda, pesada, num cruzamento de zebuínos, Nelore com Cindy. E você viu a média de peso que deu, que a gente mediu aí, em torno de 600 quilos, então isso impressiona muito. Então a gente vê que esse cruzamento entre zebuínos e principalmente que agrega a longevidade, que agrega carcaça, comprimento de carcaça, musculatura bem evidente e evidenciada, que deu certo nesse cruzamento aí, né? E a gente pode ver isso aí no gancho. Tanto vê que no abate promovido em José Bonifácio, em setembro, os animais foram ao gancho com média de 597 quilos e rendimento de 59%. Muito acima da média nacional e que resulta no agregado que se busca em produção de carne com qualidade. Esse objetivo a gente confina há muitos anos. A gente busca uma genética que, além de ser precoce em terminação de carcaça, tem peso, tem rendimento, e o cruzamento Cindy, touro Cindy na vaca Nelore vem dando muito certo. Eu acho, Daniel, essa funcionalidade de ganho de peso, terminação de carcaça é o que a gente busca. Mas não para por aí. A dupla aptidão natural do Cindy aqui também é desenvolvida para que a genética explorada no leite possa preencher demanda de produção em escala, que inclui a aprovação do Cindolando,
agregando longevidade, intervalo entre partos reduzido e uma qualidade que começa a ser explorada justamente graças ao incentivo do Sindi Castilho de promover a genética que ele detectou com a beta-caseína A2A2. E tudo isso muito bem controlado. Tem visto a seleção que ele vem fazendo aí, já muito preocupado com o rebanho no leite, né? Agora no leite, com a persistência, né? Uma vaca que produz o leite bastante tempo, mesmo prenha, né? Ele tem procurado animais assim, né? Então, e vem dando certo. E agora trazendo esse A2A2, né? Que é essa beta-caseína aí. Produtor de leite, o que procura no animal é isso, né? Persistência, né? Um animal que não tem aquela curva muito acentuada de pico de leite, aí com 3, 4, 6 meses ela já vem, a produção já vai para baixo. E a gente tem identificado aqui, o Adalgid tem identificado animais que têm mantido essa linha de produção, né? Não tem dado esse pico tão alto e baixo tão rapidamente, né? Então ela tem emprenhado e mesmo assim ainda produzindo leite, né? Frequente e regular. Frequente e regular. É tudo o que pode oferecer esse pacote da genética dedicada a quem busca resultado. Uma genética que agrega muito valor, né? Com certeza, uma genética que agrega valor e a gente pode experimentar esses cruzamentos aí e ver que dá resultado, né? A verdade, e tá tudo evidenciado aí dessa forma, né? A gente está mostrando o nosso trabalho, mostrando que tem oferta, mostrando que tem consistência o que está sendo ofertado. Semana Sindi Castilho. 120 reprodutores avaliados e 70 novilhas, tudo com preço fixo. Direto da Fazenda Tabaju, em Sales, São Paulo, somente pelo SBA. E por aqui, mais opções para você nessa manhã de terça-feira. E termina hoje o quadro de olho na fazenda. Essência da produção, touros canchim. São animais de 4 criatórios. E quem vai te trazer detalhes desta grande oportunidade é ele, o leiloeiro Adriano Edival. Bom dia, seja bem-vindo, Adriano. Bom dia a você, Elaine. Bom dia aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi. Hoje um dia que promete muito. Por que promete muito? Primeiro, obviamente, se você está me vendo, você acordou com saúde, Deus te deu a graça de ter mais um dia pela frente. E isso é gratificante. Agora, hoje à noite, nós temos um encontro marcado, viu, meu amigo? Aqui pelo Canal do Boi, a partir das 20 horas e 30 minutos, nós estaremos colocando à disposição do mercado touros que vão fazer a diferença no seu plantel. Touros que trazem um incremento de 15% a 20%. Quando nós falamos de uma desmama de 200 quilos na média, às vezes até um pouco menos, mas vamos falar 200 quilos para ficar fácil essa conta, esse comparativo. Quando falamos de uma desmama aí de 200 quilos na média, nós estamos falando de um incremento de 30 quilos, né? Então nós estamos falando de um incremento que vai fazer a diferença no seu plantel. Você, meu amigo de todo o Brasil, que precisa ou quer fazer o cruzamento industrial, tem alguns pontos muito positivos quando falamos do cruzamento industrial e principalmente usando o touro canchim. Primeiro que o touro canchim vai acompanhar a vacada a campo, vai cobrir a vacada a campo, esses touros que você vai ver na sequência aí. Pode colocar na tela para nós, né? Para que os amigos tenham uma ideia. Nós vamos vender hoje à noite. Hoje nós não temos venda direta, a venda direta encerrou-se ontem. Hoje nós temos a apresentação desses animais que você está vendo. Nós vamos trabalhar também, o leilão será em 14 parcelas, mas não precisa colocar porque hoje nós não teremos mais venda direta. Nós vamos mostrar para você os touros que serão vendidos logo mais à noite, a partir das 20 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Como eu estava falando, eu dizia o seguinte, um touro como esse que aparece na tela é o lote 1, que vem por conta da Itamaraty, que fica em Três Lagoas. Daqui a pouco eu vou falar sobre os pontos de entrega também, sobre o frete facilitado. Agora eu quero chamar a atenção dos amigos, é o seguinte, por exemplo, você faz a inserção de um touro canchim na sua propriedade. Primeiro, são touros com 24 meses na média que podem ser inseridos na novilhada. Touros que têm um peso negativo ao nascimento. E isso é muito importante, porque o bezerro ele precisa nascer leve, principalmente quando se trata de um rebanho mais jovem, quando se trata de novilhas. Porque ele precisa, nós temos grandes extensões de áreas, então nós precisamos que as novilhas tenham que parir no pasto, sem um acompanhamento, ela tem que despejar o bezerro, tem que colocar no chão, e o bezerro tem que levantar e tem que mamar, né? Então, para isso, nós precisamos de touros que tenham peso negativo ao nascimento, mas que tenha um grande ponderal para crescimento, que tenha um grande ponderal depois que o bezerro
nasce depois que o bezerro está no chão. Em várias fases, né, nós precisamos dos animais, por exemplo, na cria, na recria, na reprodução, no crescimento, da avaliação de carcaça, tudo isso os animais são extraordinários. Então nós precisamos de bezerros que nasçam leves, nós precisamos de bezerros que na cria tenham um peso a desmama acentuado, e é isso que nós temos nesses animais, e todos eles, não sou eu que estou falando, não é o Mauri Dorta, que é técnico da associação, é o Geneplus da Embrapa. Esses touros que nós estamos apresentando, pode ir trocando lote, pode ir mostrando aleatoriamente, por favor, não precisa nem colocar o GC, pode ir só mostrando os touros, pode ir trocando para nós os touros para que os amigos tenham uma ideia do que nós teremos, né? Então nós temos bons animais com peso a desmama, bons animais com peso ao sobreano, com formação frigorífica, e isso não precisa nem falar, porque você está vendo nessa carcaça que nós estamos apresentando, perímetro escrotal a desmama, e isso é interessante, tem muita gente que fala assim, eu tenho um touro para vender que está com 42, 43, 44 de circunferência escrotal, tá, mas em que idade isso foi mensurado? O animal tem que apresentar uma boa circunferência escrotal jovem. Animais jovens, ele tem que ser precoce e, consequentemente, ele tem que produzir sêmen jovem, né? Nós estamos falando de animais com 24 meses, todos aptos para a reprodução, todos com exame de andrologia, tudo tinindo, tá tudo ok, tá tudo em cima, esses touros que nós estamos apresentando para você. Então, você tem uma condição favorável de investimento, a qualidade fala por si só. Outro detalhe interessante, nós vamos trabalhar em 14 parcelas, o multiplicador são 14 parcelas. Eu não posso deixar escapar também a oportunidade de você faça o seu investimento e eu quero mostrar algumas ferramentas que vão facilitar o seu investimento. E quais são? Por exemplo, nós temos 4 pontos de entrega para esses reprodutores. Nós temos em Carvalhos, Minas Gerais, na região sul de Minas. Depois nós temos em Angatuba, no interior do estado de São Paulo, onde nós temos touros para serem entregues lá também. Nós temos um ponto de entrega Rio Verde de Goiás e nós temos um ponto de entrega em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Lembrando mais uma vez, carga fechada, você tem 500 quilômetros de frete free partindo de qualquer ponto de entrega. Por exemplo, quem vai receber esses touros no Tocantins partindo de Rio Verde? Nós temos 500 quilômetros de frete free. Agora, não é problema a questão da carga fechada e a questão do frete. De repente você fala assim, Adriano, eu preciso comprar 10 touros, eu preciso comprar 5 touros, tem um amigo meu que quer comprar 5, outro quer comprar mais 5. Vamos fazer um frete solidário. O interessante é você manter contato através dos telefones que aparecem aí na sua tela, no seu vídeo, através do 67 999 83 21 12 ou do 67 30 22 03 13. São os telefones que estão à sua inteira disposição. Você pode ligar, manter contato. Então, nós temos pagamento facilitado. Quem está com a pamonha vai pagar à vista, o desconto é de 8%. Então, nós temos pagamento facilitado, frete facilitado, a mercadoria fala por si só, são touros avaliados. Nós estamos falando de uma raça que foi criada para atender toda essa demanda de cruzamento industrial. Se você já tem fêmeas F1, coloca o touro canchinho em cima, faça o tricross, é o super boi. Você vai bater animais mais jovens, com 2 pinças só. O frigorífico paga mais por isso. Quem é inscrito no novilho precoce tem uma bonificação. E hoje nós sabemos que cresce a cada dia a exportação de animais de qualidade, o consumo interno de grifes de carne prêmio. Então você consegue fazer esse produto com esse touro que eu estou apresentando e que vai à venda hoje à noite, a partir das 20h30, e a transmissão será pelo canal do Boi. Eu conto com você. Bom, e assim nós vamos encerrando a nossa apresentação. Muito obrigado pelo espaço a você, Elaine e Antônio. Obrigada a você, viu, Adriano Edival, sucesso aí, Canchinho fazendo toda a diferença no mercado hoje aqui no país e também no mercado internacional. Por aqui é hora de intervalo, Hora de intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre as importações brasileiras. O governo e a Câmara Federal já estudam um novo projeto onde vai cortar qualquer negociação comercial entre Brasil e países do Mercosul com relação aos produtos do agronegócio. Detalhes daqui a pouco. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira. É muito bom ter você junto com a gente. E agora vamos com um assunto muito importante. A Câmara Federal começa a discutir um programa em que elimina a comercialização de produtos agropecuários no Mercosul. Entre os produtos que podem ser banidos da lista está leite fluido, leite em pó, soro do leite, arroz, trigo e maçã. Mais detalhes na reportagem de Odacil Canepa. Depois de muita polêmica, um projeto de decreto legislativo quer mudar as importações dos países do Mercosul. Sobre este assunto, nós conversamos com o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, deputado Sérgio Souza. O desespero do produtor rural,
nos últimos meses, talvez até anos em alguns produtos, no momento em que ele produz e não tem preço, produz e tem prejuízo. Há uma ideia de que o agro está bombando, está muito bom no Brasil, que nós não temos problema. Muito pelo contrário. Nós vendemos soja a 80 e poucos reais há um ano e meio atrás, tá? 60. Nós vendemos trigo a 50 reais há um ano e pouco atrás, está 30. Nós vendíamos leite, o produtor rural, a 1,80, em alguns estados está 60 centavos. Não é diferente a questão da cebola, da maçã e assim por diante. Então a ideia é nós apresentarmos aqui no âmbito da Câmara dos Deputados um projeto de decreto legislativo suspendendo uma parte do Tratado de Assunção, que é o tratado que criou o Mercosul por algumas razões. E não para todos os produtos, mas para alguns produtos específicos. Por exemplo, o leite, como você disse, Raíssa, o trigo, é um problema que nós temos grande, o arroz, a cebola, o alho, a maçã e outros que ainda podem entrar nesse projeto. Agora, qual que é a nossa justificativa? Nós estamos falando de mercado comum. O que é mercado comum? O mercado comum quer dizer em igualdade de condições. Em igualdade de condições dos países signatários do Mercosul, seja a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o Chile, a Colômbia, qualquer um, o Brasil, eles podem, dentro deste território, promover o comércio dos seus produtos, do que eles produzem, não vindo de importação de outras regiões, os produtos próprios em igualdade de condições. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil é que nós não temos a igualdade de condições. Por exemplo, a nossa carga tributária para o produtor rural produzir aqui no Brasil é muito maior. Para o produtor alimentar as plantas, vamos imaginar o seguinte: lá em Nova Santa Rosa, no oeste do Paraná, lá na terra do prefeito Norberto. Lá se produz muito milho, lá se tem muitos suínos. Lá é uma terra que produz soja, que produz trigo. Para alimentar essas plantas, ele tem que colocar adubo. Quando ele coloca adubo, ele está pagando imposto, ele está pagando pedágio. Quando ele colhe, para processar isso, ele precisa industrializar, para transformar em ração. Encargos sociais, nós temos encargos trabalhistas, nós temos aí toda uma carga tributária que não é a mesma que tem no Mercosul, em outros países. Nós temos toda uma carga fiscal, uma carga monetária, por exemplo, os juros do Brasil. É mais caro, mais barato? As condições fitossanitárias, por exemplo, as exigências. Eu posso usar numa produção de trigo, de arroz, o mesmo insumo agrícola que usa o Paraguai, que usa a Argentina? Nós estamos muito atrasados. A nossa vigilância sanitária aqui, as barreiras ambientais colocadas nos últimos anos para o Brasil, ele trouxe uma desigualdade em competição. Por exemplo, o Uruguai tem um código florestal, como nós temos, eles respeitam a mata ciliar. Então nós queremos fazer o seguinte: em igualdade de condições não temos problemas com o Mercosul, mas se não for em igualdade de condições, o produtor rural brasileiro tem que ser defendido, o produtor rural paranaense tem que ser protegido, especialmente esses dessas lavouras que garantem inclusive uma segurança alimentar, porque alguns estão manipulando o mercado. No momento em que lá fora o preço está baixo, trazem para cá, por exemplo, no caso do leite, leite desidratado, trazem soro desidratado, reidratam aqui de forma ilegal, vendem isso como se leite in natura fosse e concorrendo com o nosso produtor rural que tem todo esse custo de produção. Nós não estamos restringindo a exportação. Que o Brasil venha importar. Não tem problema, pode exportar para o Brasil pode importar, desde que seja em igualdade de condições, que provem que eles estão atentos e estão fazendo atendendo todos os critérios que aqui o produtor rural tem que atender no Brasil, que produza nas mesmas condições. Só para você ter uma ideia, o mercado comum mais famoso no mundo é a União Europeia, aonde pega aquele miolo da Europa ali, agora nós ouvimos inclusive a Inglaterra saindo, né? Mas está a França, está a Espanha, está Portugal, está a Alemanha, está a Inglaterra, aquele miolo central da Europa. Lá é o seguinte: imagine um produtor rural da França, ele planta trigo, ele vai lá na Espanha, compra fertilizante,
Ele vai na Holanda, traz trator. Ele vai na Alemanha, isso ele atravessa de uma divisa para outra, tranquilo, pagando zero. Ele pode... É mercado comum, é isso. Agora, eu não. Aqui no Brasil, para eu produzir, eu não posso comprar o trator da Argentina. Eu não posso comprar, a não ser que eu pague uma tarifa tributária diferenciada. Não tem essa relação de produção em igualdade. Agora, eles podem aplicar, por exemplo, no Paraguai, um defensivo que aqui no Brasil jamais seria liberado porque ele produz substâncias no alimento de maneira que o Brasil não permite. Mas o Brasil permite a importação do trigo Paraguai, por exemplo, que vem competir com o nosso trigo aqui no Brasil. Porque nós estamos falando da sustação de um ato normativo já vigente. E o Poder Legislativo é o poder que tem esta prerrogativa, e a prerrogativa é através de um decreto legislativo. E a prerrogativa do Congresso, ele nasce e termina dentro do Congresso Nacional. Odacil Canepa para o SBA. Olha, por aqui ainda falando sobre o mercado do leite, a gente vai acompanhar a reportagem da jornalista Sarah Kirchhoff, ela que esteve na maior feira agrícola do mundo, indoor, a Royal Fair, que encerrou agora neste domingo em Toronto, lá no Canadá. Geralmente, quando a gente vai em evento, eles oferecem água, não é mesmo? Só que para estimular o consumo do leite, o mimo foi outro. É o que você vai conferir na reportagem. Olá para você, olá a todos que nos acompanham aí no Brasil. Neste momento eu estou no espaço de animais da feira. Na 95ª edição da Royal tem cerca de 5.000 animais e 1.000 deles são vacas leiteiras. E é muito importante falar sobre a abordagem que os canadenses fazem para incentivar o consumo do leite. Aqui nas empresas participantes do evento, dentro dos freezers, eles oferecem para os clientes, além de água, caixinhas de leite, caixinhas de achocolatados e outros derivados de leite, ao invés de refrigerante e outros produtos que a gente vê muito aí pelo Brasil. Fora isso, no espaço aqui do gado leiteiro, também tem alguns jogos de perguntas e respostas, onde os participantes vêm e arriscam aí algumas respostas e o vencedor sai com alguns prêmios, alguns brindes daqui. E fora da Royal, existe um trabalho muito intenso nas escolas, feito pela Associação dos Produtores de Leite da província de Ontário, que conversa com os estudantes com uma faixa etária de 4 a 14 anos, falando para eles sobre os benefícios do leite e explicando também todo o funcionamento da cadeia leiteira aqui no Canadá. E a gerente desse programa é a Aldo, que está aqui comigo, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre esse programa levado até as escolas. Aldo, can you tell us about the program, please? Absolutely. So we have 52 Com certeza. Nós temos educadores em Ontário que vão para as salas de aula e ensinam, dão aulas com base no currículo, que vai desde o jardim de infância até o secundário. Esse programa está diretamente ligado às diretrizes curriculares do Ministério da Educação, portanto, nós falamos sobre as tecnologias envolvidas na produção de alimentos, o setor leiteiro, o processamento de leite em outros produtos e o que é mais popular, que são as apresentações chamadas Dairy Goodness, em que nós falamos sobre os benefícios de tomar leite, como é que você acessa os nutrientes que estão no leite, que são os alimentos que são mais densos em termos de nutrientes disponíveis aos consumidores. E são aulas em que os nossos filhos podem participar, seja através de aplicativos, seja através de atividades em que eles põem a mão na massa, fazendo manteiga ou fazendo iogurte. E nós falamos sobre o quão essenciais os produtos leiteiros são para a nossa saúde e dieta. Então é uma abordagem muito interessante feita aí com os estudantes. E aqui no Canadá eles consomem bastante leite, inclusive os adultos também consomem muito leite no dia a dia, desde o café da manhã até a noite. É muito comum o consumo de leite por aqui. De Toronto, no Canadá, Sarah Kirchhoff para o SBA. As áreas de instabilidade perdem força na região sudeste do país, mas a região norte de Minas Gerais continua recebendo chuvas. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da SOMAR Meteorologia, se as pastagens serão prejudicadas devido a essa falta de chuva em grande parte do sudeste. Juliana?
O cenário ainda segue bastante otimista no Sudeste em relação às áreas de pastagens. Então, mesmo com as instabilidades ainda perdendo um pouco mais de intensidade agora nos próximos dias, por conta da atuação de uma massa de ar mais seco no Sudeste, a disponibilidade hídrica do solo ainda não deve diminuir, porque já está bastante elevada em grande parte do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, alcançando índices de até 90% aqui nessas áreas em rosa. Nos próximos dias, por conta da atuação dessa massa de ar mais seco, vai ter previsão de tempo mais firme em grande parte do estado de São Paulo e também metade sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e as áreas mais ao sul do Espírito Santo. Então, quer dizer que o tempo mais firme ainda vai ocorrer ao longo dos próximos dias no Sudeste, mas tem chance de algumas pancadas de chuva de forma bastante isolada e irregular aqui nas áreas mais ao sul do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais também. Enquanto que nas áreas mais ao norte de Minas Gerais é onde as instabilidades ainda devem seguir de forma mais persistentes e também significativas. Só que a partir da próxima semana, a atuação de um canal de umidade e os ventos no alto da atmosfera ainda vão conseguir transportar bastante umidade para o centro do país. Aí vai voltar a ter previsão de chuvas expressivas entre o estado de São Paulo e metade sul de Minas Gerais, com acumulados bastante elevados. Então, tem previsão de chuva forte a partir da próxima semana no Sudeste. E justamente essas pancadas ainda vão seguir persistentes e também expressivas no decorrer do terceiro período. Então, toda essa segunda quinzena do mês de novembro ainda vai ser marcada pelo retorno das chuvas na região Sudeste de forma expressivas, significativas e com volumes elevados de até 50 milímetros. Então, as áreas de pastagens do Sudeste ainda seguem muito beneficiadas porque as instabilidades seguem abrangentes, ganham intensidade no decorrer das próximas semanas e, com isso, tem potencial para manter a umidade do solo bastante elevada, garantindo bom crescimento e também um bom potencial produtivo para os pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E falando em pastagem, a gente lembra aqui de um grande parceiro da rede SBA, que são os produtos da Germipasto. Você tem pensado aí na sua área, está implementando? Vamos falar então sobre braquiária, se é o que você usa na sua propriedade ou está pensando, preste muita atenção nos próximos minutos e quem vai dizer para você novidades das cultivares, da braquiária, né, da família das braquiárias, é ele, o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta. Bem-vindo, Beretta, aqui ao programa. O que você traz para a gente hoje? Olá, Elaine, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Elaine, realmente é isso aí, as braquiárias que você que deseja estrategicamente tornar a sua propriedade lucrativa, nós temos várias opções aí, inclusive nesse ano nós tivemos o lançamento durante a Dinapec, uma dinâmica aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na Embrapa, gado de corte, que traz aí a Ipiporã como uma das boas opções. Além da Ipiporã, nós temos aí na parte de portfólio, na parte comercial da empresa, todas as outras braquiárias, o braquiarão, Piatã, Decumbens, MG4, Charaés, Dictioneura, Umidícola, Paiaguás, ou seja, um leque de opções, Elaine, para que o produtor tenha a sua escolha, qual a melhor braquiária que vai se adaptar aí na sua propriedade. Além das braquiárias, nós estamos falando sobre braquiária, mas a Germipasto também tem todos os pânicos, né? Então, você que deseja aumentar a produtividade, nós sabemos que os pânicos são capins bastante produtivos, principalmente durante o verão. Nós temos também aí Tanzânia, Mombasa, Saruana, Massai, Zuri e também o pânico Tamani. E leguminosas como estilosantes Campo Grande e também acrotalar. Então a Germipasto é uma das grandes produtoras de semente de pastagem e esse é o grande diferencial. Nós produzimos a nossa própria semente, né? Então nós temos todo um histórico de procedência desse produto. Posteriormente, esse produto adentra a OBS da Germipasto lá em Camapuã e aí recebe o primeiro crio de qualidade, que são as análises do laboratório, que é o grande coração da empresa. A partir daí, nós temos aí a certeza que nós estamos fornecendo para você as melhores sementes do mercado nacional. E a Germipasto, durante todos esses anos de existência, durante esses 21 anos de existência, faz grandes parceiros, né, tanto comercial como parceiros a nível de fazenda, a nível de propriedade rural, como é o caso da Fazenda Santa Clara, uma propriedade no interior do Mato Grosso, né, e que adquiriu os produtos Germipasto, e agora nós vamos ver na matéria exatamente os resultados que foram obtidos nessa propriedade. Dá uma olhada aí.
O Ademar é um parceiro nosso, né, já nesses 2 anos aí. E o que a gente tem de tecnologia, alguma coisa que a gente tem de novidade, eu sempre comento com ele, porque ele é uma pessoa assim, muito aberta a essas novidades, essas tecnologias, né, essas coisas novas que o mercado vem oferecer. Então ele sempre deu essa oportunidade, confiou na Germpasto, confiou na minha pessoa. E o resultado, graças a Deus, ele está bem satisfeito, eu também, né, com os resultados que nós tivemos aqui, daquilo que a gente indicou para ele. E ele tem me ajudado, ele tem indicado a gente para outras pessoas, entendeu? Alguns vizinhos dele, já comprou semente através da indicação dele, né, do trabalho que a gente fizemos aqui com ele. Então, eu estou muito satisfeito com o resultado aqui. Praticamente aqui a gente já começou com o Germipasto, né? Eu tenho visto plantio de alguns vizinhos, em especial um amigo nosso que é vizinho, que ele plantava uma outra variedade, um outro fabricante, um fornecedor, né? E quando ele viu o resultado nosso, ele passou a comprar o Germipasto também, a Germipasto, para fazer a área dele. E ele está bem satisfeito com o resultado que teve esse ano. É uma coisa que chamou muita atenção esse ano, é que como a gente estava no ano de El Niño, né, na final do ano aí, a gente teve 20 dias ou 21 dias sem chuva em dezembro. Então a semente incrustada, ela surpreendeu muito, porque ficou seco e a gente ficou preocupado. Eu ligava para o Christian, vamos ter que replantar. Ele, não, vamos esperar. E realmente surpreendeu. E realmente é nesse local aqui que a gente passou dezembro, a gente plantou ele em dezembro e passou 21 dias sem chuva, seco. E aí quando veio a chuva, a semente respondeu. Isso realmente foi surpreendente. Aqui praticamente é Piatã, né? E alaneiro nos pontos onde a gente tem um cascalho, um gorgulho de cascalho. A gente não tem nem reclamar de nada, né? Que plantou, foi a experiência que eu fiz a primeira vez e gostei muito dela. O ano passado que a gente começou a jogar o primeiro, a gente mexeu arrastando o pneu nela, né? Agora esse ano já melhorou mais, a gente já pegou o rolo, né, pra gente trabalhar com ela, né? Então já melhorou bastante já. Porque se você vai jogar com o vincão, você tem que jogar a semente na frente e aí vir incorporando por detrás, que não tem como você fazer o mesmo procedimento, né? Então você faz, tipo no caso do tempo, você ganha mais da metade do tempo do serviço, sem contar, economiza no combustível de tudo, né? No tempo de trabalho que você vai gastar menos. Aqui a gente plantou esse talhão. A gente plantou início de meados de janeiro, né? Por volta do dia 15 de janeiro. Então já está uma planta bem desenvolvida, com a mesma época de plantio daquela que está no cascalho. Só que com condições melhores para ela, né? Então se desenvolve muito mais. O volume de massa não é só o tamanho, né? É o volume. O volume de tudo, massa né? é muito melhor, né? Muito maior. Só que infelizmente a nossa terra é assim. Manchas, tem cascalho, tem terra melhor, então você tem que trabalhar com o que tem, aproveitando. A pedra esquenta muito, mata a planta, né, em muitas situações. E então tem que ter uma variedade que suporte essa temperatura, né, tanto a temperatura como a umidade que vai perder muito rápido. Olha, nós vimos aí também a VDTEC Plus, né, uma máquina produzida pela Germipasto e que tem grande intuito em ajudar você, produtor rural, melhorar sensivelmente o plantio da sua semente de pastagem. Olha, para você adquirir os produtos Germipasto, tanto as sementes como também as máquinas, basta entrar em contato, os telefones já estão aí na sua tela.
Operadora 67 3389 6700 e também um segundo número 0800 647 0050. Se você preferir ou quiser mais informações, você pode fazer contato através do nosso endereço eletrônico, o www.germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais nós estamos presentes também, tanto no Facebook como no Instagram. Inclusive, nesses dois canais você encontra aí diversas fotos e vídeos, alguns pequenos vídeos de eventos que a Germipasto participa com seus parceiros a nível de Brasil. E no YouTube, né, aí você tem a possibilidade, a grande chance de assistir vários vídeos que a empresa já postou nesse canal. Elaine, por hoje é isso. Um grande abraço, bom feriado, né? Amanhã é dia 15 de novembro, proclamação da República. Então, bom feriado a todos. É com você. Muito obrigada, viu, Beretta? Bom feriado para você. Você retorna aqui conosco na quinta-feira, mas amanhã é tudo normal, né? Aliás, programação mais do que especial para você que vai estar aqui ligadinho, sintonizado na nossa programação. Mas nós vamos para um breve intervalo comercial. Intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho para falar sobre as exportações do agronegócio brasileiro, que apresentaram em outubro um aumento de 40% em comparação ao mesmo período de 2016. Um assunto muito importante. Daqui a pouquinho estaremos conversando aqui sobre o assunto. Fique com a gente. 8 horas e 33 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã de terça-feira, para falar sobre as exportações dos produtos agropecuários, que apresentaram um aumento de 40% em outubro deste ano, isso em comparação a outubro de 2016. Já em comparação ao mês anterior, ao mês de setembro, as exportações do agronegócio também cresceram, chegaram a crescer 39,9%. Sobre as exportações do agronegócio, a gente conversa agora no Bom Dia Entrevista. E eu recebo João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui da rede SBA, para falar sobre as exportações no mês de outubro. João, muito bom dia para você. Bom dia. João, as exportações aumentaram em receita e também em volume. Destaque para as exportações do complexo soja, com destaque ainda maior para o grão da soja, cuja atingiu 939 milhões de dólares. João, as exportações da soja estão na melhor fase do ano ou não? Nós estamos encerrando já a exportação de soja. Agora entra a safra americana. O americano tem uma logística muito melhor que a nossa, vai ocupar o espaço deles agora. Só que o Brasil exportou até agora 63 milhões de toneladas de soja. E agora, no mês de outubro, no mês de novembro, se nós pegarmos a média que está sendo exportada diariamente, nós poderemos chegar a mais 2 milhões de toneladas. Então, 65 milhões de toneladas, um recorde. O complexo soja, a hora que você vê grão, farelo e óleo, nós estamos falando em 29 bilhões de dólares, é muita coisa. É o principal produto disparado nas exportações brasileiras. É bem acima do petróleo, bem acima do minério de ferro, que são o segundo e o terceiro colocados. O que está acontecendo? Quando você tem a válvula de escape da exportação, você dá um pouco mais de tranquilidade, mais sustentabilidade ao processo. Vamos pegar um exemplo contrário, onde não tem a válvula de escape da exportação. Feijão carioca. Feijão carioca é igual jabuticaba, só tem no Brasil. Lá fora não se consome, não se planta e não se consome feijão carioca. Faltou 100 mil, sobrou 100 mil toneladas de feijão, numa das 3 safras do Brasil, o preço despenca. Hoje você compra feijão no mercado, já embutida essa carga tributária escandalosa que nós temos por R$ 2,40, R$ 2,50. Imagina quanto que o produtor recebe por esse feijão. O que acontece? Desestimula ele a plantar. Então, a próxima safra de feijão pode ocorrer uma queda na produção. Faltou feijão, não tem onde buscar, o preço vai lá para cima. Vai para R$ 6, R$ 7 reais o quilo, chegou até R$ 10 reais o quilo. Então, quando você tem a exportação, é uma válvula de escape que ajuda e que dá sustentabilidade ao processo. Vamos falar sobre as carnes. Olha só, as carnes ocuparam a segunda posição no ranking das exportações do agro, com mais de 1 bilhão. Destaque para a carne de frango e para a carne bovina. As vendas de carne de frango e de carne bovina foram recordes em quantidade. O que você pode falar para a gente? Eu acho que essa fase já é uma fase de recuperação do Brasil com relação às exportações, depois de um período negro. Não, o primeiro semestre foi um desastre, foi uma confusão atrás da outra, né? E até hoje nós estamos pagando pelas burradas da operação carne fraca.
Na Europa, por exemplo, cada container de carne que chega é inspecionado, container por container. O que acontece? Aumenta o custo e também demora mais o processo. Nos frigoríficos, o processo de produção também caiu. A produção de animais abatidos por dia de serviço em função das novas regras. Agora, erros que foram feitos no Brasil e quem está pagando é o senhor e a senhora. Não esquenta a cabeça não, porque os frigoríficos, ao contrário, estão com um belo balanço. Foram publicados alguns balanços desses frigoríficos que têm ações em bolsa. Um deles, o Minerva, aumentou 89% os seus lucros em relação ao trimestre equivalente de 2016. Então, quando você a exportação, hoje, por exemplo, você tem um foco muito grande em direção à Ásia. A Ásia é o grande importador de alimentos no mundo. Por quê? Por duas razões. Primeira razão é que há um processo de urbanização, que na Ásia mais ou menos 25 a 30 milhões por ano, 25 a 30 milhões de pessoas por ano, saem do campo e vêm para a cidade. No campo o cara come qualquer coisa, come cafanhoto, lagarto, etc, etc, etc. Na cidade não, tem que comprar frango, suíno, etc. Então, o Brasil vai ocupar esse espaço, vai cada vez mais estar presente. Em termos de carne bovina, a China o Rabobank, um banco internacional, fez um relatório mostrando que a China vai importar 1 milhão de toneladas de carne daqui 3, 4 anos. Ou seja, da onde ele vai buscar essa carne? Do Uruguai? Não, o Uruguai não tem espaço, não tem área para aumentar muito a oferta de carne. Da Austrália? Também não, a Austrália está sofrendo redução de rebanho, seca, desse problema lá. Quem é? Brasil, passa a ser o Brasil. Mais 11 frigoríficos agora foram pré-habilitados pela China para exportarem carne para a China. O complexo carne, se você pegar janeiro a outubro, Antônio, gerou 13 bilhões de dólares para a economia brasileira. Esses bilhões de dólares são aqueles recursos que vão para a cidade do interior, que vão servir para pagar posto de gasolina, comprar supermercado, pagar funcionário. Esse dinheiro é o dinheiro que dá o start no processo econômico, é o que faz com que a economia gire. O Brasil cada vez mais depende do seu trabalho, do senhor e da senhora que está no campo, porque vocês é que geram o recurso para que a economia brasileira ande, apesar desses maus governos que nós temos. Ô João, esse aumento nas exportações no mês de outubro reflete um pouquinho o mercado interno que está com uma demanda fraca, enfraquecida. Será que o produtor ele investiu mais em exportar? Foi isso? Não é, que o mercado interno é que nós, brasileiros, pagamos uma carga tributária extorsiva de 35% do PIB nosso, ao contrário de um chinês que paga 16%. Agora, se compara uma pessoa que mora na China e uma pessoa que mora no Brasil. Aqui no Brasil, uma carga tributária extorsiva, pega o combustível, 50% do combustível são impostos. Então, o governo suga da sociedade esse dinheiro. Na China, 16%. O que acontece? O poder de compra de um salário na China é muito maior que o poder de compra do salário aqui no Brasil. A carga tributária. As coisas no Brasil são caras. São caras por quê? Porque é um imposto absurdo, porque não tem logística. Por que são baratos na China? Porque a carga tributária é metade do Brasil, porque lá tem educação, tem segurança, tem saúde, que o Estado, pegando os 16%, repõe. Aqui no Brasil, não. O governo suga da sociedade um absurdo de impostos e devolve um serviço de quinto mundo. O que acontece? Você tem um programa, vamos pegar um exemplo que o senhor e a senhora que trabalham no campo sabe disso. Existe a compra do governo dos programas de alimentação, de compra de fornecimento de alimentos e do PAI, o Programa de Alimentação Escolar. O governo tinha 800 milhões de reais para comprar alimentos e comprava de milhares de produtores rurais brasileiros que tinham horta, que tinham isso. Hoje tem 150 milhões por ano de recursos para comprar. O que acontece? Muito pequeno produtor não tem para quem vender. 150 milhões de reais por ano para um programa extremamente importante para a sociedade, extremamente do ponto de vista tanto econômico, segurar o homem do campo, do ponto de vista de saúde pública, uma alimentação mais saudável. 150 milhões é menos, muito menos do que o governo gasta com o judiciário em um dia. O judiciário leva 250 milhões de reais por dia da sociedade brasileira. Então, há um desequilíbrio no Brasil. Então, isso que o mercado interno enfraquece, porque a população não tem segurança, não tem colégio, não tem saúde, tem que pagar plano de saúde, tem que comprar remédio. Não sobra dinheiro para comprar comida. Perfeito. João, obrigado pela participação. Bom trabalho. Até mais. Elaine. Bem,
Daqui a pouquinho a Elaine traz para você mais informações, mas eu quero te dar um recado. Se você quer participar do Bom Dia Produtor, é muito fácil. Nosso contato é o 67992647810, é o nosso WhatsApp. É o aplicativo do Bom Dia Produtor para você interagir com a gente. Pode mandar fotos, vídeos, áudio. Aliás, algum assunto que você ouviu aqui, quer interagir com a gente, fique à vontade. 67992647810. Agora sim começou aqui pelas lentes do Canal do Boi a Semana Cindy Castilho. E olha, em oferta, 120 reprodutores da mais alta performance e também 50 fêmeas da raça Cindy. A realização é da Connect Leilões em parceria com a Carvalho Assessoria. Vamos saber mais informações desta grande oportunidade? Vamos para a Fazenda Tabaju, onde Fernando Carvalho, olha, belas imagens, nos recebem nesta manhã de terça-feira. Vamos para Sales, interior do estado de São Paulo, conversar com Fernando Carvalho, ele que vai trazer para a gente detalhes da Semana Cindy, que começa aqui pelas lentes do Canal do Boi, do SBA, oportunidade para você de todo o Brasil. Bem-vindo, Fernando, o que você traz para a gente? Bom dia, Elaine, bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Realmente, estamos aqui da Fazenda Tabaju, o berço da raça Cindy, né, há mais de 80 anos. O berço da raça Cindy, trabalhando, selecionando o melhoramento da raça Cindy. Nós separamos para essa semana, Cindy Castilho, 130 reprodutores, 70 fêmeas do mais alto nível. Então nós estamos convidando a todos, hoje é o nosso primeiro dia, os amigos que estiverem na região, vai ser um prazer recebê-los aqui. Quem não puder, que entre no site da connectleilões.com.br, tá todos os preços, as imagens dos touros, né? Enfim, tá bem completo aqui. E quem está do meu lado aqui vai dar um bom dia para todo mundo, é o anfitrião, é o Adaldio Castilho. Bom dia, Adaldio. Bom dia, Fernando, bom dia a todos, bom dia, Elaine. Quero desejar a todos um ótimo dia. Estamos iniciando a Semana Cindy Castilho com ofertas especiais de um gado de extrema qualidade, tanto os touros como as novilhas. É uma genética, como o Fernando falou, trabalhada há muitos anos, há 80 anos, e a gente vem buscando melhoramento genético, não só através de números, mas através de avaliações de abates técnicos. Isso é fundamental para a gente ter certeza daquilo que a gente cria, que é através de abates técnicos, porque a função do melhoramento genético é antecipar, é produzir com menor custo, e isso que a gente busca e faz esses anos todos. Exatamente. Então nós separamos os reprodutores prontos, com exame andrológico, né? A tourada já pronta para estar trabalhando agora na estação de monta, fazendo a bezerrada meio sangue, os tricross, né? Olha que nós separamos na tela. São touros realmente diferenciados. Nós temos vários e vários reprodutores individuais para atender a toda a demanda do Brasil. Olha o lote número 1 na tela aí. Que touraça, hein, Adaldio? Não, esse touro é fantástico, é um garrote novo. Ele é filho do querubim com a teoria. A teoria foi reservada a grande campeã nacional. Tem uma carcaça fantástica. A mãe dele é boa de leite também. É o que eu quero explicar. O Cindy é dupla função no mesmo indivíduo. Tem que, assim, selecionar as vacas que produzem mais leite para ser um leite comercial. Mas todas têm uma habilidade maternal fantástica. E a raça Cindy é o que você está vendo aí. É uns animais mais compactos. Eles não têm tanta perna, mas ele tem tronco profundo, bem arqueado, garupa bem convexa, e um animal que, quando você abate, dá um ótimo rendimento, Fernando. Exatamente. Então nós separamos para atender todo o Brasil vários lotes individuais, tanto do Cindy padrão como o Cindy murcho, né, Adaldio? E com frete facilitado. Então você que está em qualquer lugar do Brasil, dê uma ligada na mesa operadora da Connect Leilões, um telefone que está na sua tela aí, ó, no 043, né, no 43 3372 1111, ou entre no site da Connect Leilões com 2 N's, .com.br, vai estar encontrando lá todas as imagens, os valores e as condições de frete, né? O frete é facilitado, nós vamos atender praticamente a todo o Brasil, né, Adaldio? Não, sem dúvida, vamos atender a todo o Brasil e também as pessoas que tiverem interesse em lotes maiores, pode ligar, pode conversar, a gente vai também dar bons descontos na hora das vendas. Fechar uma carga fechada, né? Fechada, nós vamos dar bom desconto.
e a qualidade vai ser do começo ao fim, apenas às vezes na idade um maior, um menor de idade, mas de qualidade são fantásticos. Ó, esse touro mesmo que está na tela, esse touro já foi para a Central. Ele é filho de uma vaca extraordinária, com o querubim também. Então esse era um reserva profundo, garupa ampla, muito musculoso. Então é um touro fantástico. Então a qualidade são touros de centrais. Eu estou colocando muito touro para a pessoa fazer plantel, ou se quiser jogar no cruzamento com vaca Nelore, com vaca F1, com vaca de leite, vai ter um ótimo bezerro, tanto para corte como as bezerras para leite. Exatamente. Então, lembrando que a gente tem lotes individuais, nós temos lotes múltiplos, nós temos lotes maiores, tanto da bateria do Sind padrão como do Sind mocho, né? Vai lembrar que também o Sind mocho é criado aqui, foi registrado o primeiro Sind mocho do Brasil, né, Adaldio? Porque o Sind mocho, um amigo que quer padronizar uma bezerrada, né? Quer igualar, nós já vimos muita bezerrada Sind mocho, realmente diferenciada. Então nós temos essa oferta de Sind mocho. Lembrando que o Sind mocho é muito procurado, né, Adaldio? E nós não temos muito, não. Então quem está atrás de Sind mocho, liga lá na mesa, entra no site, veja os lotes e já confirma, hein? Confirma os seus touros, né, Adaldio? Não, sem dúvida. Foi bem você ter comentado do Sind mocho. O Sind mocho tem as mesmas características. É uma raça feita pela minha família há mais de 40 anos. Também ela é submetida às mesmas avaliações práticas, tanto no leite como na carne. São animais que também contribuem muito no cruzamento. Você não tem que mochar. E isso está sendo muito procurado, até a Argentina. Tem criadores da Argentina que já estão procurando. Estou agora acertando um negócio para poder mandar sêmen para a Argentina, para cruzar com Angus, Devon e as raças Braford, Hereford. Então está sendo muito procurado, porque vai facilitar muito para quem quer ter animais para confinamento já com característica mocha, Fernando. E padroniza, né? Mas olha só, nós temos também, lembrando que você agora na última semana teve exportação do Sind para outros países, né? O Sind que vem crescendo muito. Sem dúvida é a raça zebuína que mais cresce no Brasil e você está exportando para todo mundo, né, Adaldio? Conta um pouco para onde foi o Sind agora, aqui o Sind Castilho. Não, o Sind Castilho embarcou agora esses dias para o Emirados Árabes, Emirados de Fujairah. Ele foi para um sheik. Não só o Sind, foi outras raças que serão submetidas a avaliações na temperatura. O calor lá de dia à noite é na faixa de 42, 45 graus constantemente, e vão saber, tem região lá que é muito quente e à noite que dá uma esfriadinha, mas é muito abafado, e o Sind e com outras raças vão ser avaliados para ver se eles vão ser produtivos nessa região. E as raças que forem mais produtivas serão multiplicadas lá e será feita mais exportação para esses países. Lembrando que o Sind já foi testado aqui no Brasil, desde as regiões mais secas, como as regiões mais úmidas, como o Pantanal, né, Adaldio? O pessoal do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, inclusive vão estar aqui essa semana, dando depoimento, mostrando a produção do Sind no Pantanal, utilizando em cima de vacas Nelore, até mesmo em vaca meio-sangue. Então, assim, vai muito bem na região seca, né, na região úmida. Então, assim, vai em todas as regiões. Você que está no Brasil acompanhando, olha só que oportunidade de você colocar produtividade no teu rebanho através dos reprodutores, melhoradores Sind Castilho. Você que gostou desse lote número 7, liga lá no telefone que aparece, liga lá e confirma a sua compra lá com a equipe da Connect Leilões, Adaldio. Não, sem dúvida. Você falou muito bem, Fernando. O Sind tem se adaptado em todas as regiões do Brasil, porque ele é uma raça de 6.000 anos, do semideserto. É um deserto, durante o dia ele esfria e à noite ele é quente. E as cascarias do Sind é muito forte, é uma região montanhosa, com muita pedra, então os cascos do Sind são muito resistentes e é uma raça que não gasta energia à toa, é um gado calmo, é um gado que caminha
não é um gado que gosta de correr, andar correndo. Ele anda calmo, isso ele preserva energia. Talvez a região que ele foi criado, ele tinha que ter essas características para preservar energia, preservar o peso e por muita falta de alimento. Então, gado manso, né? Gado calmo, né? Gado calmo, gado manso. Só quem cria Sind que vai entender o que é Sind. O Sind, você olha nele, você vê um gado compacto. Olha lá. Olha que touraço, ó. Não, olha que touro fantástico. É um touro compacto, né? Muito profundo, cupim bem plantado, garupa boa, cabeça bonita. Musculatura convexa, né? Musculatura convexa, é isso que dá rendimento. Quando você abate, você vê os animais de musculatura evidente, dá bom rendimento de carcaça. E é o que a gente busca, é o que remunera mais. É isso aí, então estamos mostrando aqui algumas ofertas que nós separamos para essa semana aqui, enquanto você está explicando da raça. Nós falamos da adaptação do Sind, você falou do rendimento. Lembrando que o rendimento do Sind em vacas meio-sangue está sempre acima de 58%, 59%, né, Adaldo? De rendimento na hora do abate, né? Sem dúvida. Quero deixar bem claro a todos que estão nos assistindo, esses rendimentos são de animais confinados, na faixa de 98, 100 dias. Então, eu hoje, as minhas propriedades são aqui no estado de São Paulo, são terras um pouco mais utilizadas para agricultura, então hoje nós temos confinamento para finalizar os animais. E o confinamento tem mostrado um rendimento muito alto da raça Sind. A gente monitora o rendimento, meu rendimento médio, de mais de 20 anos, é na faixa de 55. O Sind com Nelore tem dado 58,5, 59. Então, isso são números muito significativos, que você remunera melhor a sua atividade. É isso aí. Então, nós vamos encerrar nossa primeira participação do dia, né? E, mais uma vez, convidar a todos que estiverem aqui na região, que venham nos prestigiar aqui, os amigos que estiverem em casa e que gosta e simpatiza com a raça Sind, fique ligado durante a programação do SBA. Nós vamos estar até domingo mostrando aqui muita inovação, nós vamos mostrar um pouco como é que foi os abates técnicos, vou mostrar um pouco como é que o leite aqui, como é que são tiradas a ordenha das vacas, vamos explicar um pouco do leite A2, vou mostrar o meio-sangue, nós vamos fazer entrevista, mostrar a fazenda, mostrar as ofertas, né, dos 130 reprodutores e das 70 matrizes. Então vai ser um prazer ter vocês aí conosco até no domingo, né? E os amigos que gostarem e quiserem mais informações, é só ligar no telefone da mesa operadora, da Connect Leilões, que é o 4333721111, ou entrar no site da Connect Leilões, tem todas as informações, os preços, o frete é facilitado, é só ligar lá que você vai ter todas as informações. E é com você, Elaine. Obrigada, Fernando Carvalho. Semana Sind apenas começando, né? A gente vai estar de olho até no próximo domingo, dia 19 de novembro. Belas imagens da Fazenda Tabaju, em Sales, interior do estado de São Paulo. Mas Antônio Gustavo segue com o programa. O Bom Dia Produtor destaca agora um produto que vem fazendo a diferença no mercado de gramíneas. É a BRS Ipiporã, que é um lançamento recente entre a Embrapa e a Unipasto. E tem uma empresa que comercializa as sementes da Ipiporã, que é a empresa Safrasul. Eu recebo agora aqui o Osmar Nogueira, gerente comercial da Safrasul Sementes, que vai contar para a gente sobre as vantagens em se utilizar a BRS Ipiporã. Mas, primeiramente, muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Vamos falar das características dessa cultivar? Sim, a braquiária Ipiporã é um cruzamento, é o primeiro cruzamento que a Embrapa fez, a primeira braquiária híbrida lançada pela Embrapa, gado de corte aqui de Campo Grande, em parceria com a Unipasto. É o cruzamento de uma braquiária rusiziensis com uma braquiária brisanta. Não é a rusiziensis comercial hoje no mercado, nem é as brisantas comerciais no mercado. São materiais da coleção da Unipasto, da Embrapa. E neste cruzamento saiu o BRS Ipiporã. Uma braquiária prostrada, muita folha, pouco talo, proteína alta, muito fácil o manejo e que tem como característica principal a resistência a todas as cigarrinhas das pastagens. Osmair, a BRS Ipiporã, existe alguma exigência de fertilidade no solo?
Como herdou bastante as características das brisantas, é uma forrageira para solos de média fertilidade, certo, ou solos mesmo de baixa, mas que foram corrigidos com calcário, com adubo, fósforo principalmente. Então é uma brisanta, assim, segue dentro dos padrões das brisantas e tem essa característica de média fertilidade e responde muito bem à adubação que é feita tanto de fósforo como nitrogenado. E nós temos também algumas avaliações que foram feitas. Vamos ver as avaliações para ver um comparativo. Exatamente. Esses são os trabalhos realizados pela Embrapa para validar a Ipiporã e ser lançada no mercado. Ela foi comparada com o Marandu e apresenta uma proteína superior ao Marandu, enquanto o Marandu apresenta 9,3, o Ipiporã apresenta 11,2. A digestibilidade é maior, 65% contra 58% e, obviamente, proporciona um ganho de peso por animal superior. Então, associa proteína mais elevada com digestibilidade maior da forrageira, e isso reflete diretamente no ganho de peso animal. E essa é a grande característica da Ipiporã. Qualidade nutricional, qualidade da sua forrageira, que reverte diretamente no desempenho animal. Osmair, para que tipo de exploração que essa cultivar está sendo utilizada? É mais para pecuária, de cortes, de leite? Bom, são principalmente para animais mais exigentes. Então, certo, nós podemos destacar como animais exigentes bezerros de desmama, vaca em lactação, animais no final da engorda, que precisa receber aquele acabamento de gordura. Então, animais mais exigentes, que requer uma qualidade nutricional maior, é onde nós indicamos o Ipiporã. Mas, de uma forma geral, ele serve para todas as categorias animais dentro da propriedade. De bezerro de desmama até vaca de leite. Acreditamos que ele vai ter uma boa aceitação dentro da pecuária de leite também, porque vai responder diretamente na produção de leite. Então, é uma forrageira bastante promissora, e essa característica de ter a resistência à cigarrinha da pastagem, a todas as cigarrinhas, inclusive aquela que vem causando danos no Mato Grosso, no Pará, que é em cima da cigarrinha da cana, a cigarrinha vermelha, que vem matando o braquiarão, ela também tem resistência a essa cigarrinha. Então, isso faz essa Ipiporã uma forrageira bem específica, que vai atender um anseio de uma quantidade de produtores muito grande que vem sofrendo com problemas de ataque de cigarrinha, onde o controle químico está sendo bastante oneroso. É bom lembrar que a BRS Ipiporã é um lançamento recente da Embrapa, em parceria com a Unipasto. E qual que é o vínculo da Unipasto com a Safrasul Sementes? Conta pra gente. Bom, a Safrasul é uma associada à Unipasto. Sim. E a Unipasto é uma entidade formada por um conjunto de empresas que fazem aporte financeiro para que a Embrapa faça o lançamento de novas cultivares. E com isso, a associação tem uma exclusividade por 10 anos na comercialização, e a partir de 10 anos todas as empresas podem também produzir e comercializar. Então, a Safrasul faz parte da Unipasto e, por isso, tem o direito de estar comercializando esse lançamento. Quem tem interesse na BRS Ipiporã faz como, Osmair? Bom, muito simples, prático, basta entrar em contato conosco, o telefone está aí na tela, é o 673358-5400, liga para nós, passaremos todas as informações técnicas da cultivar, preço, condição de pagamento, e aproveitando essa semana que estamos com uma condição bastante especial para o BRS Ipiporã. Então o telefone é esse que você está vendo na tela, que é o 67-3358-5400. Ou também pode acessar o site safrasulsementes.com.br, lá tem mais informações, também tem o e-commerce, né? Exatamente, tem todas as informações da forrageira e tem também a nossa loja virtual, onde vai comprar aí a partir de uma embalagem, de um saco, muito simples, fácil, vai receber na sua casa através de transportadora ou através dos correios. Muito obrigado. Eu que agradeço, bom dia. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre agricultura na sua manhã de terça-feira. Fique por aqui, voltamos em instantes. 9h04 pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma excelente manhã de terça-feira. E olha, conhecimento nunca é demais, não é mesmo? E olha, se você tem ensino superior, que tal se especializar no agronegócio brasileiro?
Então, eu tenho uma sugestão para você, viu? O Instituto de Pós-Graduação e Graduação lança na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, na sede do CREA-MS, aqui onde fica a rede da sede do SBA, o MBA em Agronegócio. Para marcar o lançamento, acontece também uma palestra gratuita em MS Mato Grosso do Sul em números. E essa palestra tem como objetivo discutir o panorama do agronegócio para o atual cenário, também falando sobre gestão de impactos jurídicos. E esse é o tema do Band Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o consultor jurídico Pedro Potini Mendes, que também vai ser um dos professores desse MBA em agronegócio e vai contar para a gente qual que é algumas diferenciações que eu tenho certeza que pode ser a sua dúvida também, você que está aqui ligadinho, sintonizado no Bom Dia Produtor. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Então, esse lançamento do MBA aqui em Campo Grande é um grande avanço para o setor do agronegócio? Sim, sem sombra de dúvidas, já que a gente sabe como que falta, né, a especialização no agro e muito mais, né, um MBA, né, a gente estava comentando que o MBA ele tem uma proposta diferente, né, o MBA tem uma proposta gerencial, prática, né, que tem uma inserção muito maior de um profissional graduado nesse tipo de curso de pós-graduação, até mais do que uma especialização. Né? Essa é a minha dúvida, Pedro, para quem está aqui nos acompanhando, tem ensino superior, está querendo se especializar, por que não fazer uma pós-graduação, por exemplo, ao invés de um MBA, ou por que fazer MBA ao invés de uma pós-graduação? Pois é, essa é a diferença. A diferença, eu acredito que se chama perfil, né, de curso, perfil de profissional. O profissional do MBA é mais gerencial, né? Até a gente convida para ver o convite do evento, mas também a descrição do curso, né, no site, que é o www.pog.edu.br. A gente pode deixar aí isso, a gente pode deixar disponível aí na tela. E o evento, dia 20 de novembro, a gente convida todos que estiverem aqui em Mato Grosso do Sul. Quem mais puder ver, dia 20 de novembro será na sede do CREA-MS às 19h30. 19h30, um bom horário. Exatamente, a entrada é só 1 quilo de alimento não perecível e a palestra é Mato Grosso do Sul em números, o panorama do agronegócio com dados, né, que a gente traz alguns dados sobre o Estado para dar uma ênfase justamente na gestão e na sustentabilidade. As informações também podem vir através desse site que a gente passou e a gente conta com a presença de todos. Lá a gente vai tratar justamente dessa questão dos dados, da gestão. Então, vamos só explicar mais para o pessoal de casa, MBA Agronegócio, qual que é o tempo de duração e o conteúdo, só para a gente já ter uma prévia. O tempo de duração serão 2 anos, correto? 2 anos, isso. E a matéria eu gostaria que até a gente deixou o link para o pessoal poder acessar e conhecer melhor isso, para conhecer melhor toda a grade, os objetivos do curso, né? E do evento também que a gente vai fazer no próximo dia 20. Quem pode participar, quem pode fazer aí o MBA em agronegócio? Qual que é o perfil, então? Olha, o perfil é aquele profissional que quer se inserir no setor do agronegócio. Esse é o público-alvo, não há a necessidade apenas da graduação, né? Aí quem quer buscar essa pós-graduação com essa ênfase gerencial, né, faça o curso MBA. Olha, então você falou dessa palestra Mato Grosso do Sul em números, onde vai ser mostrado esse panorama do cenário do agronegócio. Dá uma prévia aqui para a gente poder participar lá na segunda-feira, dia 27h30 da noite, na sede do CREA. Olha, eu acho que nada melhor para a gente falar, para a gente lecionar qualquer matéria, se não for uma base com dados, com números, né? E a gente tem visto um saldo bastante positivo do agronegócio nesse sentido, seja com relação a PIB, seja com relação à atribuição territorial, e a gente precisa discutir a ciência em cima de dados, né? Não à toa, esse é o objetivo do evento. Até o outro convidado é o professor Michel Constantino, que é cientista de dados, que é PhD nessa área, né? E a gente sempre tem trazido esse debate da ciência aliada aos dados. Vai ser uma palestra bastante interessante, né, que a gente gostaria de contar com a presença de todos. Hein?
Convite feito, então, a MBA em Agronegócio já está com as inscrições, já é só também acessar esse site que está aparecendo aqui na tela do seu televisor, ter as informações e para também ficar com um gostinho do que vem por aí. Na segunda-feira, palestra, 7h30 da noite, horário aqui do estado de Mato Grosso do Sul, para a gente poder saber Mato Grosso do Sul em números. Nós conversamos com Pedro Potini Mendes, ele que é consultor e está sempre às segundas-feiras aqui com a gente, Gestão Estratégica Rural. Muito obrigada, viu, Pedro? Obrigado, Sucesso, MBA em Agronegócio. Realmente vai fazer a diferença para quem tem aí, já tem uma faculdade, quer se especializar e também poder trazer mais informações ao mercado, informação mais profissional. Muito obrigada, viu, Pedro? Obrigado, Elaine. Obrigado. Antônio. E depois de 11 anos de espera, começou em outubro o Censo Agropecuário 2017. Técnicos estão percorrendo todo o país e cadastrando as propriedades. Veja o recado do Adriano Edival para você. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre o seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo, porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano a fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro, vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso. A previsão do tempo, falaremos para você da região sul do país. Novas áreas de instabilidade voltam à região sul do país e as chuvas retornam. Mais informações com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. No decorrer desta segunda quinzena do mês de novembro, as instabilidades ainda devem seguir persistindo no sul do Brasil. Não de forma muito frequente, porque ainda vai ocorrer dias de tempo mais seco intercalados com instabilidades na região sul. A disponibilidade hídrica do solo já diminuiu um pouco mais, principalmente no estado gaúcho e aqui também nas áreas mais ao sul de Santa Catarina, por conta principalmente desse predomínio agora de tempo mais seco. Nos próximos dias, o tempo seco ainda vai persistir, mas somente aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, porque vai voltar a chover ao longo desta semana e de forma volumosa, porque vai chover acumulados de até 100 milímetros aqui entre o oeste de Santa Catarina, sul do Paraná e também nas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul. A partir do período seguinte, essas instabilidades agora perdem bastante intensidade, o tempo mais seco vai voltar a predominar aqui entre o Rio Grande do Sul e as pancadas de chuva vão seguir significativas apenas no Paraná e também algumas áreas do leste de Santa Catarina. Só que vai durar pouco, porque no decorrer do terceiro período, mais para o finzinho do mês de novembro, as chuvas retornam de forma expressivas aqui entre o Paraná, oeste de Santa Catarina e também as áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul. Apenas na metade sul gaúcha é que a chuva ainda não deve chegar com força, porque as pancadas seguem fracas. Então, no decorrer de toda esta segunda quinzena de novembro, os pastos da região sul ainda seguem beneficiados, porque a chuva, mesmo que irregular, ela ainda consegue manter a disponibilidade hídrica do solo bastante elevada nos 3 estados do sul do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações. Daqui a pouco nós teremos informações com relação à região nordeste do país. Nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho tem ligação com a B3, Brasil Bolsa Balcão, para que você possa acompanhar a evolução dos primeiros negócios deste dia. 2 minutinhos, a gente retorna. 9 horas e 16 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira. E agora para falar sobre previsão do tempo para a região nordeste do país. Essa região deve receber uma frente fria nos próximos dias e, com isso, também recebe chuva. Vamos saber com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, se essas chuvas vão beneficiar as pastagens no Nordeste brasileiro. Juliana.
Isso mesmo, os pastos do interior do Nordeste ainda seguem beneficiados no decorrer dos próximos períodos, porque ainda vai ter previsão de chuva forte. Agora, a disponibilidade hídrica do solo já aumentou bastante no decorrer dos últimos períodos. Então, a gente pode ver aqui que os índices de umidade do solo aumentaram muito em todo o litoral da Bahia, praticamente todo o estado baiano, e algumas áreas aqui também do sul do Maranhão, Piauí e o extremo norte da Bahia. No decorrer dos próximos dias, uma frente fria, mesmo que de forma mais afastada, do litoral sul da Bahia ainda mantém chuva mais forte, concentrada aqui entre o oeste e as áreas centrais da Bahia também. E vai ter chuva abrangente na maior parte do Nordeste. Só que a partir da semana seguinte, essa chuva já vai começar a perder intensidade. E vai ter previsão de chuva, só que de maneira mais fraca, acumulados baixos, que não devem passar de 15 milímetros em toda essa faixa oeste do interior nordestino e algumas áreas também da metade sul da Bahia. No decorrer do terceiro período, mais para a última semana do mês de novembro, as chuvas ainda vão persistir no Nordeste, só que de forma mais fraca. Elas não vão voltar a ganhar muita intensidade. Dessa vez, volume baixo deve ainda ocorrer em maior parte do Maranhão, faixa oeste do Piauí e oeste da Bahia também. Nas demais áreas, o tempo firme ainda vai predominar, só que pode ocorrer algumas pancadas de chuva, mesmo que de forma bastante isolada e também irregular. Então, no decorrer das próximas semanas, mesmo com essas instabilidades ainda alcançando as áreas do interior do Nordeste, as áreas de pastagens seguem ainda beneficiadas, porque a disponibilidade hídrica do solo já aumentou em decorrência das últimas chuvas. E ao longo das próximas semanas, mesmo com essas chuvas mais fracas, ainda deve seguir mantendo condições hídricas mais benéficas para as áreas de pastagens. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Grata, viu, Juliana Rezende? Amanhã você retorna, então, com a previsão para todas as regiões aqui do país. E na reta final, é hora de informação de mercado. E como de costume, temos encontro marcado com a B3 Brasil Bolsa Balcão, onde Sara Kirchhoff vai nos deixar atualizados com os primeiros números desta manhã de terça-feira. Bom dia, Sara, é com você. Bom dia para você, bom dia a todos. A semana começou com bastante lentidão para as commodities, talvez em função até do feriado aí da quarta-feira, então os preços não tiveram muitas variações e as negociações elas seguem lentas para quase todos os produtos. No caso do café, por exemplo, os produtores brasileiros estão segurando aquele café de melhor qualidade, comercializando mais o café de qualidade inferior. Isso porque os preços estão muito parecidos, é o que dizem os analistas. A comercialização, então, foi mais fraca na segunda-feira, no dia de ontem, mais fraca que o normal, e os compradores não estão cedendo nas cotações. No indicador CPEA, o café arábica, no dia de ontem, na segunda-feira, teve uma alta de 0,26%, com o valor da saca de 60 quilos em R$ 455,25. No acumulado do mês, café arábica tem uma alta de quase 1% no indicador CPEA. Já o café robusta está por R$ 359,22, a saca de 60 quilos também segundo o indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. No dia de ontem, a alta então para o café robusta no mercado físico foi de 1,04%. Mas no acumulado do mês, café robusta vem com uma queda de mais de 3,5%. Já no mercado futuro, o café robusta na Bolsa de Londres, ele veio em alta ontem diante de fatores técnicos. Durante a sessão, ao longo do dia, os preços tiveram perdas e ganhos, com o café robusta terminando a sessão, portanto, em alta ontem, na segunda-feira, por fatores técnicos. A tendência agora para o café robusta é de queda, considerando a entrada da safra no Vietnã. Vamos ver como estão os preços na manhã desta terça-feira lá na Bolsa de Londres? Na tela. Os contratos com entrega para janeiro vêm em queda, olha aí como eu falei. Contrato para o mês de janeiro, portanto, com uma queda de 0,10%. Nos últimos negócios, o valor da tonelada do café robusta no mercado futuro é de $1.822.
Os contratos que vencem em março vêm em queda de 0,27% por 1.797 dólares a tonelada e os contratos com vencimento em maio caem 0,44% na manhã desta terça-feira por 1.799 dólares a tonelada. Já o café arábica na Bolsa de Nova York, ontem, por causa de fundos especuladores, foram aumentados os números de posições vendidas. Hoje, o café arábica lá na Bolsa de Londres, na Bolsa de Nova York, vem operando muito próximo da estabilidade. O contrato com vencimento em dezembro não tem variação e permanece por $1,27 por libra-peso, enquanto os contratos para março sobem lentamente 0,07%. A alta do contrato para março e o valor nos últimos negócios para este contrato é de $1,30 por libra-peso. Contratos com vencimento em maio também com a variação de 0,07%. As posições mudaram agora, né? O mercado está aí se ajustando, as negociações estão acontecendo. O de março passou de 0,07 para 0,11, a variação positiva, e o de maio, então, varia para cima em 0,07%. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de $1,33 por libra-peso. Por último, contratos com vencimento em julho, $1,35 por libra-peso. Não temos, portanto, a variação para este contrato, mas a tendência aí que mostra é uma alta para o café arábica nesta terça-feira. Passamos para o mercado de carnes. As negociações durante a segunda-feira também foram lentas, segundo Safras e Mercado, mas o mercado do boi gordo começou com preços mais firmes. Mas eu vou começar destacando o preço do bezerro no indicador CPEA da segunda-feira. Ontem, então, o bezerro teve queda no mercado físico, uma queda de 0,45%, com a cabeça negociada por R$ 1.188,05, o valor por cabeça do bezerro em Mato Grosso do Sul. No acumulado do mês, bezerro acumula uma queda de 0,54%. Já o boi gordo, ali está o preço do bezerro, então R$ 1.188,05 por cabeça em Mato Grosso do Sul. É o último fechamento do CPEA para o bezerro, então, mercado físico. Passamos já para o mercado do boi gordo. Ontem, o boi gordo recuperou o patamar dos R$ 140 a arroba. Passou de R$ 138,80 para R$ 140,15 a arroba. Uma alta importante aí para os pecuaristas no mercado do boi gordo, no mercado físico. Alta de quase 1% no dia, mas no acumulado do mês, boi gordo segue em queda. Uma queda que agora diminuiu, né, em função dessa alta de ontem e que neste momento é de 0,14%. O boi gordo no mercado futuro ontem veio em alta nos principais contratos e na manhã desta terça-feira vamos ver como estão os contratos do boi gordo aqui na BMF. Boi gordo, o contrato de novembro tem uma variação positiva nesse momento de 0,14%. No ajuste anterior, o contrato para o mês de novembro ficou em R$ 142,20 a arroba. Nos últimos negócios, 20 centavos acima, R$ 142,40 a arroba. Contratos com vencimento em dezembro, no ajuste anterior, aparecem por R$ 146,05 a arroba. Contratos para fevereiro, R$ 146,75 a arroba. E contratos com vencimento em outubro do ano que vem, mês referência para o mercado do boi gordo, R$ 151,20 a arroba. O mercado do milho também começou a semana com lentidão e em diversas regiões a decisão é por não comercializar o milho neste momento. De acordo com Safras e Mercado, os consumidores de maior porte estão conseguindo comprar estoques de maneira mais satisfatória do que aqueles de pequeno porte. A saca de 60 quilos no indicador CPEA apareceu por R$ 32,32. Na sexta-feira estava em R$ 32,68. Ontem, portanto, no último levantamento, passou para R$ 32,32, com uma queda acima de 1% no dia. Mas no acumulado do mês, milho segue em alta no indicador CPEA, uma alta de 0,28%. Já no mercado futuro, a previsão de chuvas benéficas aqui no Brasil derrubou as cotações tanto do milho quanto da soja na Bolsa de Chicago ontem. Nesta terça-feira, vamos ver como estão as cotações do milho na Chicago. Também começaram o dia em queda hoje, milho no mercado futuro. Contratos que vencem em dezembro estão em queda de 0,14% neste momento, com valor de $3,41 o bushel. Contratos com vencimento em março, a mesma queda também de 0,14%,
por 3 dólares e 54 centavos o bushel, enquanto os contratos para maio caem 0,13%, apresentando o valor de 3 dólares e 63 centavos o bushel, e contratos com vencimento em julho do ano que vem, a mesma queda do contrato de maio, de 0,13%, por 3 dólares e 70 centavos o bushel. Milho BMF Bovespa, negociado aqui na B13 em São Paulo, tem um contrato em queda e outro estável. Neste momento, manhã de terça-feira, véspera de feriado. Contrato de novembro, portanto, tem uma queda de 0,25%. Nos últimos negócios, o valor da saca é de R$ 32,25, enquanto no ajuste anterior vinha de R$ 32,33. Contratos com vencimento em janeiro do ano que vem, 840 negociações neste momento, dentro da estabilidade. R$ 33,04 é o valor da saca para o mês de janeiro do ano que vem. Contratos com vencimento em março, R$ 33,80 no ajuste anterior. Nos últimos negócios e no ajuste atual não temos o valor. E contratos com vencimento em maio vinham aí do valor de R$ 33,12 a saca. A soja, no mercado físico, iniciou a semana com os preços mistos, o que acabou afastando os compradores ontem. No indicador CPEA, a saca de soja ontem teve uma alta de 0,78%. Passou de R$ 68,84 para R$ 69,38. Isso a saca de soja de 60 quilos no estado do Paraná. No acumulado do mês, a soja no indicador CPEA vem com uma alta que chega perto dos 3%. Já em Chicago, a soja teve queda ontem, como eu falei, por causa principalmente de uma previsão de chuvas benéficas aqui no Brasil, o que acabou pressionando as cotações lá na Bolsa de Chicago. Já na manhã desta terça-feira, vamos ver como estão as cotações da soja lá em Chicago. Alta para a soja no mercado futuro. O contrato de novembro é valorizado em 0,25% na manhã desta terça-feira. Nos últimos negócios, o valor para esta entrega é de 9 dólares e 66 centavos o bushel. Os contratos com vencimento em janeiro do ano que vem sobem 0,12%, apresentando o valor de 9 dólares e 75 centavos o bushel. Contratos com vencimento em março, alta também de 0,12%, por 9 dólares e 86 centavos o bushel, e contratos com vencimento em maio, alta de 0,15%, por 9 dólares e 96 centavos o bushel. Para encerrar minha participação aqui hoje, soja BMF Bovespa, negociada aqui na B13 em São Paulo, na manhã desta terça-feira, temos as cotações? Não temos as cotações. Ontem, então, a soja aqui da BMF Bovespa teve alta nos principais contratos. Na manhã desta terça-feira, nós não temos as cotações. E com isso, eu vou encerrando minha participação por aqui, mas antes, o fechamento do dólar. Ontem, a moeda norte-americana teve uma alta frente ao real de 0,51%, influenciada principalmente por causa da expectativa de uma reforma tributária nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, segue uma insegurança sobre a votação da reforma da Previdência. Na manhã desta terça-feira, dólar comercial vem em queda, já recuperando então os ganhos de ontem, né? O real recuperando as perdas frente ao dólar, e o dólar caindo então 0,75% na manhã desta terça-feira. Neste momento, o dólar é cotado por R$ 3,27 mais 30. Com isso, então, eu encerro minha participação por aqui da Bolsa de Valores de São Paulo, devolvendo o sinal para vocês aí em Campo Grande. Muito obrigada, viu, Sara Kirchhoff, pelas informações. Uma ótima terça-feira para você e para toda a sua equipe. Por aqui, o Bom Dia acabou. Essa edição de terça fica por aqui. Mas eu lembro você que amanhã, a partir das 7h15, tem muito mais Bom Dia, produtor. É verdade. Amanhã, 7h15 da manhã, contamos com a sua audiência, com a sua participação. Quer participar? É muito fácil. Nosso contato é o 67 99264 7810 pelo WhatsApp. Até amanhã, a gente se vê. Boa terça.